Hoje o vídeo não vai ser sobre iPhone, e sim sobre esse Nitro 5 aqui que eu comprei, também no Mercado Livre. Inclusive, deixa eu já mostrar aqui. Como eu costumo fazer vídeos bem direto, já vou mostrar aqui, ó, que a compra foi feita no Mercado Livre. Eu vou dar um pouco da minha opinião sobre ele, como tem sido esses meses que eu comprei ele em outubro de 2024, e a gente já tá em março de 2025, ok? Bom, na época eu estudei bem os preços dele e ele estava batendo de frente com o antecessor dele, o próprio Nitro V15, porém com uma 3050. E na época ele estava uns R$ 500 mais ou menos, que é da diferença do Nitro V15 com a 3050 para o Nitro V15 com a 4050, que é a versão que eu peguei. E também estava mais ou menos uns R$ 500 mais barato do que a versão com i7. Eu peguei a com i5, ok? Bom, obviamente, antes de eu pegar ele, eu estudei e vi o que ele iria rodar, o que ele poderia me oferecer de acordo com o meu trabalho, que é basicamente edição de vídeo e gerenciamento ali de redes sociais, que isso já não consumiria nada, né, praticamente, de um notebook como esse. E vi também bem a parte de jogos. Eu não jogo jogos pesados, sabe? O que eu jogo basicamente é isso aqui, é um GTA V e um Fortnite, que inclusive eu tenho que atualizar, eu pausei aqui. Já na Steam, se eu não me engano, é só o CS mesmo. Sim, só o CS, ó. Que também tem que atualizar, né? Tá na fila aqui. Nesses últimos meses, eu tenho usado ele intensivamente. Eu deixei o meu outro notebook de lado, que era um S145 da Lenovo. Vou botar a imagem dele aí na tela. Que é um notebook bem popular também. Na faixa de preço ele hoje deve estar uns 2.000 e pouco, mas na época foi 3.000 cravado ali, o que era um preço até bem interessante, mas desvalorizou obviamente porque chegou coisa melhor, né? Bom, vou falar um pouco do processador dele. Sinceramente, nunca vi me deixando na mão. Eu instalei aquele programa que mostra o desempenho dele, né? Aqui, o FPS, o uso e tal. E ele nunca me deixou na mão. Mas a placa de vídeo, confesso que eu esperava muito mais. Às vezes eu tento subir os gráficos, por exemplo, até mesmo de um GTA V ou de um Fortnite, e o FPS dele já cai. Talvez eu grave alguma gameplay mostrando um pouco ali, pelo menos as estatísticas, né? Provando, e posto no futuro. Assim vocês vão entender o que eu estou falando. Uma coisa que me deixou decepcionado nele é as ventoinhas. Não essa parte aqui que eu vi muita gente reclamando do ar jogar na tela. Sinceramente, o meu antigo notebook, o S145, também já fazia isso. Eu nunca vi isso atrapalhar. Mas o barulho dela é simplesmente horroroso. Não dá pra você... Por exemplo, eu uso esse headset aqui meu, que já tá, né, até pedindo pra trocar essas espumas. Porém, mesmo com ele ainda eu consigo ouvir, mas não dá pra você ativar aqui. Eu tô no modo silencioso, né? Mas o modo desempenho, não dá pra você usar o modo desempenho se você tem mais alguém aqui do seu lado. Simplesmente isso vai fazer um barulho horrível, estrondoso. Parece que tá chovendo dentro de casa, sabe? É um barulho muito alto. Então eu uso ele no máximo aqui no equilibrado, tá? Tipo, vou jogar, uso no equilibrado, porque ele vai dar um desempenho melhor, né? Ele vai consumir mais energia, vai entregar um desempenho melhor ali nos jogos e tal. Mas agora no modo desempenho, cara, é o último caso, sabe? Só se você quer realmente ter o mais desempenho dele, o mais alto desempenho dele, e não vai prejudicar ninguém que esteja aqui do seu lado apenas querendo tirar um cochilo, sei lá, se você mora com alguém, no caso. Eu vou ativar aqui o modo desempenho para você ter ideia do que eu estou falando. Ó, tá ativando. Talvez por não ter nada aberto aqui, né, bem pesado, você não vai conseguir... O notebook não vai conseguir fazer aquele barulho que eu estou falando, mas as ventoinhas ficam horrorosamente altas, sabe? Eu vou aumentar aqui manualmente para tentar simular pelo menos, ó. Vou deixar aqui no máximo. Agora deu pra ouvir, né? Cada uma aí a mais de 7.000 RPM. Bom, esse aí é o barulho. Eu não sei se outros notebooks fazem tanto barulho quanto esse. Eu sinceramente lembro de ver reviews, mas não lembro se fazem, sabe? Mas é o preço que se paga por você ter uma 4050, um notebook tão barato, né? Porque qualquer outro notebook com uma placa dessa pra cima vai ser mais do que uns 7.000 ou mais. A carcaça dele é toda em plástico, tá? Eu sinceramente acho que daria pra ele ser colocado um outro material, né? Um material mais sofisticado,
Não sei quanto custaria mais do que isso, mas seria muito melhor. Porque plástico, eu já tive problema com plástico. A dobradiça aqui do meu antigo notebook quebrou. Então eu sempre fiquei meio pá com plástico, sabe? Mas é um plástico bom até. É bem melhor do que o do S145 da Lenovo, que é o meu antigo notebook. O dele é bom. Eu vou virar ele aqui. O problema é que eu tô gravando com uma mão e usando a outra, né? Pra fazer essas manobras aqui. Ó, dá pra você ver as entradas dele. E aqui a parte de trás dele. Eu já desmontei ele para pôr mais memória RAM. Ele tá com 16 GB de RAM, de fábrica que ele veio com 8, que não mostrei ele no Mercado Livre. Mas ele é bem bom. As 8 GB de RAM dele já tancava jogos, mas o mínimo é 16. Eu não recomendo botar mais uma de 8, tá? Recomendo colocar mais uma de 16 mesmo, para dar 24 GB. Porque hoje os jogos estão consumindo muito, sabe? E fazer multitarefa ali só com 16 GB de RAM vai ser complicado. Colocar minha senha, né? Pontos positivos, você vai estar pagando um preço muito bom para ter uma 4050, embora eu esperava mais, né? Mas até que se torna compreensível, porque se fosse para rodar tudo no Ultra do Ultra, não faria sentido você também ter notebooks com 4060, 4070, não faria sentido ter as 4090, por exemplo. Então, é uma placa de entrada, né? Muita gente até zoa a 4050, a 3050. Se eu não me engano, agora que lançou a série 50, né? 5070, não lançou a 5050, por exemplo. Mas enfim, são placas boas, tá? Bastante tecnologia. O programa aqui da NVIDIA, por exemplo, que demora até um pouquinho para abrir, ele tem tecnologias incríveis. Às vezes eu uso ele no Discord para ele abafar ali o eco ou outros barulhos ali do som do pessoal, ou até mesmo o meu, tá? Através do NVIDIA Broadcast. Se você tem uma placa da NVIDIA, uma RTX, acesse esse programa aqui, baixa ele, que vai ter várias funcionalidades realmente úteis, tá? E de graça. Aqui ele tá me falando da nova atualização que teve, ok? Tá aqui alguns jogos, né? Roblox. E aqui tá o NVIDIA Broadcast. Muito bom. Tá, eu tava falando dos pontos positivos. Vamos enumerar eles aqui de novo, né? Uma placa dessa por esse preço que eu paguei, 5.300, realmente vai entregar um desempenho muito bom. Porém, pontos negativos, barulho. O barulho dele é realmente horrível, né? Se você pôr ele no desempenho. Recomendo então botar no equilibrado. Agora, deixa eu plugar aqui. Tava na bateria, né? Aí plugando, eu recomendo deixar aqui no equilibrado, ok? Porque aí você tem um desempenho bom, vai entregar um desempenho bom nos jogos e não vai dar tanto barulho, tá? Não vai dar tanto barulho. Todos os jogos que eu quis jogar até hoje tancou tranquilamente, né? O Fortnite ali, pra se divertir com um jogo aberto em call no Discord ao mesmo tempo. Muito bom, edição de vídeo, tranquilo, tá? Sem problemas. Às vezes o programa crashou, mas isso nem foi por causa do computador em si, é por causa do programa que eu uso. Já estou acostumado a usar um programa e ele é open source. Ele não é muito bem otimizado, sabe? Mas é incrível esse notebook para isso. Só não vai exigir muito dessa 4050. Essa é a minha dica. E também tem o problema que não é problema, né? Problema entre aspas, que é as ventoinhas. Mas essa é a minha experiência aí com o Nitro V15.